Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando estiverem a ver isto. Hoje venho falar sobre processar episódios passados que foram difíceis ah, de se processar, uma redundância, em especial quando nós nos sentimos limitados barra imponentes e por isso não podemos agir como queríamos e ou achávamos que devíamos ter agido. E pronto, bora lá. Primeiro um pequeno disclaimer, no entanto, voltei a este setup para o vídeo de hoje, acredito que o vídeo de amanhã não vai ser, nem o do último vídeo, do penúltimo, do último, sem ser este vídeo e, fica só assim esse disclaimer barra spoiler, provavelmente, não sei, eu já consegui perceber que não dou para bom adivinho no que diz respeito a adivinhar o setup dos vídeos, mas acho que é bastante provável que não sejam usados nem este, nem o outro setup. E pronto, deixei aqui este disclaimer já que faço questão de falar sobre os setups nos vídeos. Agora sim, bora lá. Bem, eu não queria inicialmente gravar um vídeo sobre isto, e não é por achar que seja um mau tópico, etc. Mas sim porque houve um tópico que eu não sei porque esqueci-me, mas que achei super interessante. Eu lembro de hoje ter estado a pensar sobre isso e que ia dar a ideia que seria tema para um banger vídeo. Só que, esqueci-me. Portanto, not gonna happen, pelo menos não hoje. Se calhar amanhã, se calhar nunca. Who knows? Enfim. Quando acontecer, acontecerá, e se não acontecer, não aconteceu. Também não tem mal. De qualquer modo, tive depois então a pensar, sobre o que é que eu quero falar hoje? Bem, alguma coisa que eu me sinto que anda tipo assim a ruminar um bocado sobre, ou tenha sido assim, um pensamento mais recorrente, e infelizmente não tenho tido, pelo menos neste tipo de tendências assim mais chatas. No entanto, houve um que me veio à cabeça, e de facto foi numa situação em que eu senti que a forma como eu devia ter agido, e que não agi dessa forma, atenção, não só era correta, como era totalmente diferente da forma como, pronto, eu agi, e senti-me bastante chateado e até certo ponto frustrado por ter agido dessa forma. Principalmente porque se te viu uma espécie de conflito de interesses barra a forma como as pessoas manifestam os seus interesses e, quiçá, passando limites que não deviam ser passados ou não respeitando princípios básicos. E eu sinto que isso aconteceu de facto no meu caso e estive a pensar, de facto, isto é algo que eu dou por mim às vezes, volta e meia volta, a pensar sobre, e eu sinto que arranjei uma espécie de uma solução, não é bem uma solução, porque, pronto, eu vou tentar explicar, não já, mas o que quero deixar como espécie de disclaimer antes de apresentar é que não é para estarmos a viver num mundo de fantasia, num mundo de histórias, mas sim, às vezes, simplesmente fantasiar, criar essas tais hipóteses, cenários hipotéticos que, atenção, são hipotéticos, não são reais, não vão ser reais provavelmente, não vale a pena passar mais tempo que isso, que já se passou a maior parte das vezes, mas, no entanto, acho que esta estratégia por vezes pode ser útil para processar essas tais situações, para episódios em que de facto não podemos agir como queríamos e achávamos que devíamos ter agido, principalmente porque nos sentimos imponentes ou sem meios para fazer aquilo pronto que achávamos que devíamos ter feito. E a estratégia é nada mais, nada menos do que simular a situação outra vez, ok? Mas, se puder dar um conselho nisso, dois até, mas acredito que seja bastante difícil de cumprir, principalmente porque eu próprio sei que não o consigo cumprir assim tão bem, embora um passo de cada vez, portanto também não quero ser hipócrita, mas esse conselho, mais difícil de cumprir, é tentem ver o cenário barra episódio afastados das vossas emoções, ok? É como se tivesse, por exemplo, aqui uma pessoa e aqui a outra, e vocês fossem um terceiro espectador, está a ver a situação a decorrer. Bastante difícil, ok? Bastante difícil. No entanto, quando conseguimos fazer isso, de facto, não só não vamos, primeiro, e é importante dizer, não levamos as coisas a peito outra vez, e segundo, conseguimos também, se calhar, perceber melhor porque é que nos estávamos a sentir da forma que nos estávamos a sentir. Porque às vezes é isso, nós tentamos lidar com ou tentamos, sim, combatar o sintoma e não a causa, ok? O sintoma é algum possível, digo eu, algum tipo de frustração, de fúria, angústia, chatice, desânimo, o que for. Tentamos combater isso e não tentamos bem combater
o que nos levou a sentir isso. E não foi só a conversa, porque depois vem aquela pergunta que as crianças costumam fazer e que nós, se calhar, por vezes não fazemos e devíamos, que é: e porquê? Porquê? É só a pergunta, mas neste caso, porque a conversa levou a que sentisse dessa forma. E essa parte sim é que é importante nós conseguirmos chegar lá, ok? E é difícil, principalmente com episódios que estão um bocado marcados e tingidos, não é por mal nem é por bem, simplesmente como é. Estão um bocado tingidos por emoção, e quando é emoção a mais, provavelmente é difícil de navegar e de utilizar essas tais emoções como guias. E muitas vezes é exatamente isso que fazemos, ok? Tanto que eu, pelo menos, falo de episódios pessoais. Houve uns que na altura sei que foi bastante sentimental, e quando digo sentimental não digo necessariamente triste, que despoltou em mim imensos sentimentos, e principalmente os mais desagradáveis, e eventualmente deixo de ter essa tal impressão sobre o assunto. E reparo que, quer dizer, se tivesse interpretado as coisas de uma forma um bocadinho mais imparcial não tão afetada pelas emoções que tinha sentido na altura e que continuei a perdurar e a deixar que perdurassem sempre que pensava no assunto, se calhar tinha resolvido o assunto não só de uma melhor forma, como também mais depressa, e portanto era um peso, era um alívio que eu podia ter dado a mim e que não dei. Não por maldade, mas é verdade que não dei. E com estes episódios, por acaso, acho que muitas vezes é isso, conseguimos contar a história de uma outra forma, ok? No entanto é complicado, eu sei que ver as coisas como se fosse uma terceira pessoa é bastante complicado. E por isso é que vem aqui a tal estratégia, que é, tal como vos disse, voltarem a simular a conversa, ok? Mas desta vez ajam como queriam ter agido, ok? E, por exemplo, alguém disse só que vocês sentem-se passaram da linha e são assertivos, não é para ser malosos, atenção, não é para estar aqui armados em pessoal indomável, tentarem agir como acham que é uma boa, genuinamente boa forma de agir, e acho que poderem simular esse cenário, depois se calhar pode acontecer uma, duas, há sempre uma terceira que é aquela que eu não consigo abordar, ou aquelas que eu não consigo abordar aqui, mas tipicamente acho que há uma espécie de dois cenários que acontecem, em que de facto vemos que podíamos e se calhar até devíamos mesmo ter feito aquilo mesmo que na altura nos sentíssemos impotentes, e que pronto, se calhar podia ter mesmo corrido bastante bem e não teríamos sequer ter dado tanta importância ao assunto como demos, porque pronto, não agimos como queríamos ter agido. Ou dois, percebemos que mesmo tendo agido dessa forma, o assunto simplesmente não é assim tão importante, ok? Porque vemos que a satisfação que nós procurávamos, porque literalmente criámos um cenário, eu sei que não é real e se calhar pode ser por isso, mas literalmente criámos um cenário em que podemos agir como queríamos agir, outra vez, com princípios, e vimos que ainda assim não ficámos satisfeitos. Então é porque se calhar devemos mesmo voltar a perguntar, ou devemos fazer mesmo questão de nos perguntar: o que é que nos levou a sentir dessa forma, ok? Imagina, eu sei que há algum pessoal que, tenho ideia, que haja algum pessoal, por exemplo, que no que diz respeito a um grupo ao que faz parte, pode sentir um bocado meio exilado, e se calhar até há uma pessoa que faz de propósito para que essa pessoa seja meio que exilada. Se calhar isso aconteceu mais, a nível de episódios passados, se calhar aconteceu mais enquanto crianças, se calhar pode ter acontecido a nível de trabalho, se calhar pode ter acontecido mesmo a nível de grupo de amigos. São cenários possíveis, é verdade, e que às vezes se calhar poderiam ter gostado de confrontar a pessoa, confrontar a situação de uma forma se calhar bastante mais assertiva, creio eu. E imaginamos o cenário, mesmo que não conseguimos fazer com aquele tal terceiro ponto de vista, imaginamos o cenário à nossa maneira, como poderia ter sido impecável e, no entanto, realista. E vemos que ainda assim continuamos frustrados com aquilo. E, se calhar, é tal coisa, pode ser meio que uma confirmação de uma possível suspeita que poderíamos ter já sobre nós, e se calhar até devíamos mesmo, é que o problema provavelmente não está naquela situação, nem está naquela pessoa, nem está naquela relação. É algo um bocado mais íntimo. Há uma camada abaixo que sim, se calhar nós devemos nos preocupar mais do que este sintoma, ok? E acho que é bastante importante nós conseguirmos fazer isso, ok? Porque são mesmo muitas coisas que é normal, faz parte da nossa essência, mas são muitas coisas, aliás, são muitas as coisas que são afetadas por poucas coisas que estão ainda cá presas, cá dentro, ok? E que provavelmente já deviam ter saído e se calhar ficaram mesmo bastante mais tempo do que deviam cá dentro. E esses cenários, por muito que sejam desagradáveis de ser, e memórias por muito desagradáveis que possam ser, por vezes podem ser uma porta de entrada para essa tal camada, quando bem aproveitadas. E portanto acho que o que eu vos queria dizer era mesmo isto, que uma boa forma nós encararmos estes tais cenários é tentar explorar um passo mais à frente, ou neste caso uma camada mais a fundo, e ficarmos soltos, não presos a esses cenários em específico, ok? E às emoções em específico
associadas a esse cenário, mas sim ao que está abaixo, ok? Tentar perceber uma camada abaixo. E se uma camada abaixo não for suficiente, provavelmente duas há de ser. No entanto, usem à vossa descrição a tal técnica dos 5 porquês, dos 5 whys, que de certeza que ajudará. É complicado, já disse isto várias vezes, acho que sempre que falo desta técnica eu digo, é complicado utilizá-la, é duro por vezes, temos que ser brutalmente honestos com nós próprios, literalmente, e essa honestidade brutal é literalmente brutal. E portanto deve ser utilizada com calma, com moderação, não é preciso resolver tudo assim de uma forma como se fosse num ápice. Se calhar seria ideal, se calhar sim, mas ainda assim já vos disse isto várias vezes e acho que é mesmo verdade. Então nestes cenários aqui ainda mais, se estivermos a caminhar na direção certa, qualquer passo é uma vitória e deve ser celebrado, ok? Conseguimos reconhecer um problema e uma causa um bocadito mais interior, mais íntima, é uma vitória. Não conseguimos já desmistificá-la, não conseguimos já perceber que tipo de crenças é que nós temos sobre nós próprios ou que nos impingiram e que nos afetam. Pá, não tem mal e eventualmente iremos conseguir chegar lá, ok? Mas sim, pá, qualquer passo, uma boa direção e ainda melhor se for na direção certa, é uma vitória, há que ser celebrado. E no que diz respeito a isto de processar episódios assim um bocado, associado um bocado mais de amargura e de tristeza, de insatisfação com a forma como agimos, principalmente quando essa forma foi altamente influenciada pela nossa falta de sensação de liberdade, de podermos fazer aquilo que queríamos, falta de liberdade, em boa verdade, não é? Acho que é bastante importante e pronto, não quero estar a repetir muito mais, mas ao mesmo tempo espero que através destes aqui quase 12 minutos, quer dizer, quando o vídeo acabar mais que 12, que se calhar algum cenário destes vos possa ter vindo à cabeça e que possa ser sim uma excelente oportunidade para vocês conseguirem encontrar um bocado mais paz entre vós, mesmo que seja difícil o caminho até lá. No entanto, acredito que vale a pena. E sim, espero que este vídeo vos ajude. Costumo dizer na descrição, mas é verdade, está com todos os outros vídeos. Espero que este vídeo vos ajude. E pronto, é isso. Chega a estar a falar assim com uma voz um bocadito mais, não é tristinha, mas um bocadito mais melancólica, se calhar. E pronto, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.